A escuridão profunda da caatinga nordestina, o ar seco, o silêncio quebrado por um som tipo ensurdecedor. Um rifle disparando repetidas vezes, rasgando a noite. E rasgando de verdade, né? Exato. A cadência dos tiros é tão absurdamente rápida que o cano de metal da arma começa a superaquecer. E aí, no meio daquele breu, o metal quente começa a brilhar, emitindo uma luz avermelhada e contínua. Uma luz que, se alguém olhar à distância, parece exatamente a chama de um lampião. É dessa imagem crua, dessa lenda forjada no calor do combate e na fumaça da pólvora, que nasce a alcunha de Virgulino Ferreira da Silva. Essa imagem visual do metal em brasa, assim, ela captura perfeitamente a essência do que a gente vai explorar hoje. Com certeza. Porque há um contraste gritante, sabe? Entre o homem de carne e osso, que apertava aquele gatilho, e a entidade quase sobrenatural que a cultura brasileira decidiu eternizar. E ao analisarmos os registros históricos e sociológicos dessa época, a primeira coisa que fica clara é que o mito simplesmente engoliu os fatos. Sim, engoliu completamente. E o objetivo da nossa exploração hoje é justamente separar o homem desse mito. Nossa missão é olhar para além daquele famoso chapéu de couro em meia-lua e entender as engrenagens brutais que criaram o cangaço. Exatamente. E para montar esse quebra-cabeça, a gente está cruzando dados de uma pilha de fontes. Desde os ensaios históricos clássicos, como Guerreiros do Sol, do Frederico Pernambucano de Melo, até análises sociológicas. Análises que trazem visões até conflitantes, né? Isso como as de Eric Hobsbawm e as de Luiz Bernardo Pericaz. Além disso, a gente também traz a literatura, como O Fogo Morto, do José Lins do Rego, e até influência no cinema. O que essa documentação revela é uma rede complexa de interesses políticos, miséria e, bom, uma falência institucional completa no Brasil entre o final do século XIX e o início do século XX. Certo. Vamos desempacotar isso. Para quem nos ouve visualizar bem o cenário, a gente precisa voltar um pouco no tempo, antes mesmo de Lampião existir. É fundamental. Bom, a gente precisa lembrar que a transição do Império para a República, ali em 1889, junto com a abolição da escravatura, criaram um abalo sísmico nas estruturas de poder e de trabalho. Mudou tudo da noite para o dia, basicamente. Exato. Um contingente imenso de homens livres se viu repentinamente sem terra, sem ocupação e sem qualquer tipo de assistência. O semiárido nordestino era uma vasta extensão isolada, marcada por uma escassez severa. E pelas secas, né? Pelas secas prolongadas, sim, e o governo central lá no Rio de Janeiro mal lembrava que essa região existia, exceto na hora de recolher impostos. O Estado era na prática um fantasma no sertão. E onde a lei formal não pisa, a lei do mais forte pavimenta a estrada. É como se, para nossa audiência entender melhor, é como se o interior do Brasil daquela época fosse uma versão tropical da Europa feudal. Aham, uma ótima comparação. Ou, se a gente quiser trazer para os dias de hoje, pensem naquelas regiões dominadas por cartéis ou senhores da guerra, onde o poder paralelo não apenas desafia o Estado, ele se torna o Estado. Bem por aí. E esse abandono absoluto criou um vácuo de poder que foi preenchido por quem? Pelos chamados coronéis. Os grandes latifundiários. Isso. Eles funcionavam literalmente como reis absolutistas de suas próprias províncias. Sem um sistema de justiça funcional, esses coronéis formavam exércitos privados, compostos por jagunços e cabras. E a economia inteira girava em torno da posse da terra, certo? Sim. E como os limites das propriedades eram super nebulosos e as cercas de arame ainda eram muito raras, as disputas por território se prolongavam por gerações. Esses exércitos existiam para garantir a posse pela força bruta, expulsando poceiros, intimidando rivais, e é nesse caldeirão que o cangaço nasce. A própria origem da palavra cangaço carrega esse peso, não é? Carrega. Algumas fontes apontam que deriva de canga, aquela peça pesada de madeira que prende os bois ao arado, simbolizando o peso absurdo do armamento que esses homens levavam. Outras já sugerem que se refere à forma de cruzar os fuzis nos ombros. Entendi. Mas, assim, há um ponto crítico nessa gênese toda.
Olhando para a brutalidade da caatinga e para a fome endêmica da época, a reação natural de quem nos ouve pode ser pensar que o cangaço foi um movimento de pessoas desesperadas buscando um prato de comida, tipo, a fome gerando o banditismo. É o que muita gente acha. Mas não foi só isso, foi? O cangaço nasceu apenas da fome ou havia algo mais profundo motivando esses homens? Então, os registros mostram que a fome era mais o pano de fundo. O combustível real que levava um homem a pegar em armas e ir para o mato era, na imensa maioria das vezes, a vingança. A honra da família. Exatamente. A dinâmica documentada repete um padrão trágico. Uma disputa banal ocorria. A polícia local, que geralmente estava no bolso do coronel mais poderoso da região, tomava um lado. Aí uma injustiça grave ou um assassinato acontecia. Sem tribunais a quem recorrer, a família da vítima declarava uma dívida de sangue. E ao fazer justiça com as próprias mãos, o cara virava foragido. Virava alvo. E a única maneira de sobreviver era se juntar a um bando armado que já dominava a região. E é exatamente essa engrenagem de sangue que tritura a vida de Virgulino Ferreira da Silva e cospe o Lampião do outro lado, né? A história dele não tem nada de manifesto revolucionário no início. A faísca foi uma briga de vizinhos. Sim, com o Zé Saturnino. Isso. A família Ferreira entrou em atrito com esse Zé Saturnino e os documentos apontam que a rixa começou por causa de chocalhos de vacas e limites de pasto. Uma coisa minúscula que foi escalando, um roubo de animal aqui, uma ameaça ali, até que em 1921 a força volante da polícia assassina o pai do Virgulino. E a partir daí a vingança assume o controle. E aí que a análise histórica se divide drasticamente em duas frentes nas nossas fontes. Por um lado, a gente tem a visão do banditismo social, muito defendida por Eric Hobsbawm e pesquisadores como Maria Cristina. Que é aquela lente que vê os cangaceiros como rebeldes primitivos, certo? Homens que estavam reagindo à opressão esmagadora do latifúndio, mesmo de forma violenta. É daí que nasce o mito do Lampião como Robin Hood do sertão. O cara que roubava dos coronéis para dar aos pobres. Isso. Mas do outro lado, a gente tem a visão de historiadores como Luiz Bernardo Pericaz, que analisa a coisa sob a ótica do crime organizado. E quando a gente olha para os registros criminais e os relatos das vítimas, o quadro é muito mais sombrio. Muito menos romântico. Totalmente. A tese do crime organizado argumenta que o bando agia sem qualquer bússola política, focado exclusivamente em roubo, extorsão e uma violência extrema. Os números são estarrecedores, tá? Estamos falando de um saldo estimado em mais de 1.000 mortos e cerca de 200 confrontos em grande escala. Caramba, mais de 1.000 mortos? É. Lampião não atacava só os ricos. Ele sitiava cidades inteiras, invadia vilarejos paupérrimos. Se a cidade não pagasse o resgate, eles saqueavam o comércio e incendiavam as casas. O terror nas comunidades era real. Um caso emblemático que as fontes trazem é o do Pedro Batatinha. Ah, eu li sobre isso. É muito pesado. Muito. O Pedro era um morador comum que estava indo para um povoado vizinho arrancar um dente infamado. Ele cruzou, por acaso, com o bando na estrada. Sem nenhum motivo, ele foi capturado e castrado à faca. E o pior é a reação do Lampião. Pois é. Os relatos descrevem Lampião assistindo à mutilação com frieza total e depois, ele mesmo, arrancando um pedaço da orelha da vítima. Nossa, isso é... A barbárie era a mensagem mesmo. Mas então, o que tudo isso significa? Porque a gente sabe que existem registros em que Lampião distribuía dinheiro aos pobres em alguns momentos, ou forçava um de seus homens a indenizar uma senhora que tinha sido roubada. Tem esses casos também. Então, se ele fazia isso, mas ao mesmo tempo cometia essas atrocidades monstruosas contra inocentes, a narrativa do Robin Hood não seria só uma ilusão popular, tipo um mecanismo de defesa da própria população para lidar com o trauma de estar presa no fogo cruzado? O que é fascinante aqui é que você tocou no cerne da questão. Faz muito sentido o seu mecanismo de defesa psicológico. Imagine um agricultor. Ele está ilhado entre o coronel, a polícia e o cangaceiro. Se um bando armado bate na porta pedindo comida, a pessoa não tem como recusar. E aí a sociedade romantiza o monstro para tentar apaziguá-lo. Você conta para si mesmo que Lampião é justo,
Porque aceitar que você está à mercê de um psicopata imprevisível é, tipo, insuportável. Perfeito. E as fontes literárias capturam isso super bem. Em Fogo Morto, do José Lins do Rego, fica muito clara essa hierarquia brutal. Ao contrário do mito, não tinha uma guerra de classes constante. Tinha uma diplomacia. Entre os coronéis e os cangaceiros? Sim, poderes formais e informais dialogando. O coronel dava munição e esconderijo. E o cangaceiro oferecia proteção contra rivais políticos. E o povo pobre? Esmagado por ambos. É deprimente. E nada ilustra melhor essa fronteira bizarra entre o crime e a lei do que a relação de Lampião com a fé e com a farda. A religiosidade deles era muito complexa. Muito. A gente está falando de homens ultraviolentos que interrompiam fugas alucinantes só para rezar. Sim, eu fiquei chocada com a história da cidade de Luiz Gomes. Lampião poupou a cidade inteira que ele ia atacar só porque descobriu de última hora que a padroeira de lá era a Senhora Santana. Que era a santa de devoção dele. Exato. Eles recuaram por causa do calendário litúrgico. E essa religiosidade culmina naquele encontro histórico em 1926, Lampião e Padre Cícero, em Juazeiro do Norte. Esse encontro é inacreditável. O padre Cícero tentou de todo jeito convencer o Virgulino a abandonar o cangaço. E ele se recusou, né? Recusou educadamente, mas recusou. Ele sabia que sem o bando seria um homem morto. Mas a ironia suprema desse encontro não foi só a conversa com o padre, foi a intervenção do Estado brasileiro. Ah, patente militar, isso é loucura. O governo federal, desesperado e sem tropas para combater a rebelde Coluna Prestes, fez o quê? Concedeu ao Lampião a patente de capitão do chamado Exército Patriótico. Deram fardas, armas modernas, tudo para ele combater a oposição política. Para quem nos ouve, pensem no absurdo dessa situação. É como se hoje em dia o Estado contratasse o líder do maior cartel de crime organizado para combater um levante político, dando credenciais oficiais do governo para ele. É exatamente isso. O que isso revela sobre as reais prioridades políticas do Brasil na época. É bizarro. E se conectarmos isso ao quadro geral, fica evidente como o Estado tolerava a violência do cangaço quando era conveniente, sabe? A linha entre a força da lei e o banditismo era na prática invisível. A polícia torturava, cortava cabeças, agia igual aos cangaceiros. O que nos leva ao fim da linha para o cangaço. Existe aquele mito que muita gente aprende na escola, de que o governo centralizador do Estado Novo, com o Getúlio Vargas em 1937, foi o grande responsável pelo fim de Lampião, tipo, cortando o poder dos coronéis. É uma narrativa popular, mas o ensaio do pesquisador Jorge Luiz Matar Vilela desmente isso com muita clareza. O cangaço não acabou por causa de decretos políticos assinados no Rio de Janeiro. A verdadeira sentença de morte de Lampião foi a tecnologia. A modernidade chegando no sertão. Exato. Estradas de ferro, estradas de asfalto, fios de telégrafo e as cercas de arame farpado. Isso tudo estriou o que antes era um espaço livre na Caatinga. A informação passou a viajar muito mais rápido que o cavalo do cangaceiro. A invisibilidade deles acabou. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante para nossa análise. É muito parecido com a queda de grandes criminosos modernos, sabe? Eles não são capturados porque a sociedade de repente teve uma grande mudança moral. Eles caem porque a tecnologia tira os esconderijos deles. O rastreamento, a infraestrutura foi a bala de prata. Com certeza. E isso culmina no famoso massacre de Angicos, em 1938. A emboscada na gruta. Sim. E a traição lá não veio de um grande coronel poderoso, como o cangaceiro Corisco chegou a desconfiar depois. A informação veio de um humilde coiteiro, o Pedro de Cândido. Que colaborava com eles, né? Isso. Só que a polícia o capturou e o torturou barbaramente até ele revelar onde o acampamento estava. A partir daí, a ação foi cirúrgica e devastadora. A polícia usou metralhadoras portáteis pegando Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros totalmente desprevenidos sob a chuva. Muitos ainda estavam segurando xícaras de café, né? Exato. Tudo durou apenas 20 minutos. 20 minutos para derrubar o rei do cangaço. Mas o que aconteceu depois desses 20 minutos? É a parte mais macabra da nossa exploração de hoje. É de revirar o estômago.
A polícia decepou as cabeças dos mortos, salgou para preservar e começou a exibir em praça pública pelo país afora. Um espetáculo mórbido. Literalmente. Um tour macabro que terminou com essas cabeças sendo enviadas para museus, como o Instituto Nina Rodrigues. E olha, elas só foram finalmente enterradas em 1969. Mais de 30 anos depois. Eu fico impressionada com isso. Mas tem uma ironia muito forte aí, que a gente não pode deixar passar. A gente está falando da construção do mito cultural agora. Sim. Porque antes de morrer, o Lampião tinha um controle de imagem genial. A gente pensa neles como homens rústicos no meio do mato, mas em 1936 ele permitiu que o fotógrafo sírio-libanês Benjamin Abraão entrasse no bando e filmasse o cotidiano deles. O Lampião era um marqueteiro, no fundo. Ele era. A estética daquelas roupas, os chapéus de meia-lua com estrelas de couro, os punhais absurdamente detalhados. O Frederico Pernambucano de Mello tem uma pesquisa fantástica sobre isso, sobre como os objetos falam. Aquela estética toda não era para camuflagem. Era exibicionismo. Era uma armadura de vaidade contra a miséria ao redor. E foi essa genialidade estética dele, somada à crueldade do Estado de exibir aquelas cabeças decepadas, que garantiu que a história nunca fosse esquecida. A partir dali, a literatura de cordel abraçou a lenda. A música também, né? Tem a famosa Mulher Rendeira, que até hoje tem autoria debatida e que era cantada no ataque à cidade de Mossoró. E, claro, o cinema, especialmente o filme O Cangaceiro, do Lima Barreto, lá em 1953. Que criou até um gênero, o nordestern, tipo um faroeste brasileiro. Isso. E essas mídias transformaram o Fora da Lei Sanguinário num herói mitológico atemporal. Bom, para resumir a nossa jornada de hoje, a gente viu a evolução de um vaqueiro injustiçado para o terror do Nordeste e, por fim, para um mito cristalizado na nossa cultura. É uma transformação e tanto. E a grande lição aqui é como a ausência do Estado cria vácuos gigantes. Vácuos que são rapidamente preenchidos pelo autoritarismo local e pelo poder paralelo. É uma dinâmica que continua super relevante para a gente entender as estruturas sociais do Brasil hoje em dia. Com certeza. Mas, para encerrar essa nossa análise profunda, eu não quero terminar falando do cangaço, mas sim do Estado. Opa! Fica uma provocação final para nossa audiência explorar por conta própria. O fato de cabeças de seres humanos terem sido exibidas em uma faculdade e em um museu estatal por mais de 30 anos. Como troféus científicos e de vitória, em tese para encontrar anomalias criminais no formato do crânio, que obviamente não existiam. Uma pseudociência absurda. Sim. E isso nos obriga a perguntar o seguinte: quando as forças da lei adotam rituais de barbárie absoluta e mutilação de cadáveres em nome de manter a ordem, quem é realmente o responsável por perpetuar o ciclo de violência em uma sociedade? Fica aí a reflexão. Até a nossa próxima exploração.